Eu converso com os meus convidados, acompanhado aqui de um baré bem gelado, que tem o sabor da Amazônia e é distribuído em todo o estado do Acre pela Acre Beer, distribuidora Ambev. Baré, o sabor da Amazônia. Tenho o prazer de receber no nosso Gazeta Entrevista de hoje o Procurador da República, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Dr. Ricardo Gralha Mácia. Temos vários temas em debate nesta noite: a suspensão do resultado do vestibular 2011 da UFAC por algumas irregularidades constatadas pelo Ministério Público Federal, que inclusive recorreu da sentença de primeira instância junto ao TRF e obteve essa suspensão dos resultados até que se apure completamente os fatos, as questões envolvidas neste vestibular 2011. Vamos falar também sobre a questão dos trotes violentos. Há uma recomendação do Ministério Público Federal para que as instituições de ensino superior, as universidades, as faculdades, fiscalizem, coíbam esse tipo de situação, esse tipo de atitude de alguns alunos. Há também outro tema, a questão da internet no Acre. O doutor Ricardo nos fala sobre isso e também outras questões de relevante interesse da sociedade. Doutor Ricardo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer recebê-lo no Gazeta Entrevista. Como é que está o nosso Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão? Muito trabalho já nesse 2011, doutor Ricardo? Bom, nas primeiras semanas houve uma certa tranquilidade, agora a Procuradoria já está a pleno vapor, recebendo demandas da sociedade e, na medida do possível, respondendo-as na velocidade que essas demandas se apresentam. Para que o nosso telespectador entenda direitinho, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal realiza um trabalho de defesa, de proteção dos direitos individuais, indisponíveis, coletivos e difusos do cidadão. Direito à moradia, direito à liberdade, igualdade, saúde, educação, acesso à justiça, direito à informação e à livre expressão, enfim, entre outros interesses coletivos e difusos da sociedade. Trabalha em parceria também com o Ministério Público Estadual, no que se refere à Promotoria de Defesa do Consumidor, com a promotora Alessandra Marcos, não é isso? Exato. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, com relação ao vestibular, um dia após a realização das provas, alguns candidatos prejudicados procuraram o Ministério Público Federal e apresentaram reclamações. O Ministério Público Federal constatou uma ilegalidade no edital com relação às cédulas de identidade, um pré-requisito, uma exigência de cédulas de identidade com data de validade até aquela data do vestibular, e ingressou em 23 de novembro com a ação civil pública pedindo anulação do vestibular 2011. Em dezembro de 2010, a Justiça Federal no Acre negou essa anulação pleiteada. O Ministério Público Federal recorreu da decisão da primeira instância e o TRF reformou essa decisão, mandando suspender até o julgamento final do caso o resultado do vestibular e os atos decorrentes dessa suspensão, como as matrículas dos candidatos que agora já se consideravam alunos da UFAC. Doutor Ricardo, o que isso representa em termos de defesa da sociedade, mas também de prejuízo para aqueles que efetivamente passaram no exame vestibular? Bom, essa situação ela é extremamente delicada. Inicialmente, nós tínhamos a violação de direitos daquelas pessoas que compareceram aos locais de prova com a sua carteira de identidade com um campo de validade indevidamente inserido, porque as carteiras de identidade elas não podem possuir campo de validade. Inclusive existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para que a partir de sua aprovação elas passem a ter validade. Até então a carteira de identidade não possui esse campo. E quando da realização... Isso inclusive redundou que o Instituto de Identificação aqui no Acre retirasse essa validade das carteiras a partir de agora. Né? Diante da constatação dessa ilegalidade, eles prontamente retiraram a exigência. No entanto, durante a realização das provas, inúmeros candidatos que se faziam presentes foram ou impedidos de ingressar no local de prova, ou muitas vezes já estavam realizando a prova e eram dali retirados, causando a eles um prejuízo direto, na medida em que não puderam fazer a prova, não puderam participar do certame, mas também a todos aqueles candidatos que se encontravam no ambiente de prova foram prejudicados. Se submeteram a um clima de instabilidade. Houve uma certa... Em alguns momentos houve atritos entre os candidatos e os representantes da Comissão Permanente de Vestibular, atritos com a Polícia Federal, uma situação de instabilidade que não é a adequada e agradável para a realização
desse tipo de certame, especialmente quando se está a tratar de adolescentes, de jovens adultos que estão ingressando, pretendendo ingressar numa faculdade num momento de vulnerabilidade emocional. Diante dessa situação, porque ilegais as exigências, o Ministério Público entrou com uma ação, ainda no dia 23 de novembro, pedindo a realização de novo vestibular. Naquele momento, ainda não haviam sido divulgados os resultados. Entre o ajuizamento da ação e a decisão de primeiro grau foram divulgados os resultados e aí, obviamente, se criou uma expectativa naqueles candidatos que figuraram como aprovados. Cria expectativa porque, olha, é um direito adquirido, eu passei no vestibular, isso gera, exatamente como o senhor falou, uma expectativa positiva desses candidatos. Exato. No entanto, essa questão estava sub judice, está sendo discutida pela Justiça. E a decisão proferida no Estado do Acre, ainda que tenha reconhecido a existência de ilegalidade, dizendo houve ilegalidade, houve abuso, houve uma exigência ilegal dos acadêmicos, contra os estudantes, ainda assim o prejuízo seria maior se se anulasse. E se manteve a realização do vestibular. Houve a interposição do recurso pelo Ministério Público e agora nós nos deparamos com uma situação extremamente delicada, extremamente difícil, na medida em que o semestre está para se iniciar e a situação se encontra em uma certa instabilidade. Nós ouvimos já declarações de membros da UFAC, do pró-reitor, o Rivaldo, ele já falou a respeito disso, né? O Renildo, o pró-reitor Renildo, exatamente, já falou a respeito disso, já deu algumas declarações que a UFAC vai recorrer dessa decisão na segunda instância, no TRF. Agora, em 2008, doutor Ricardo, houve um fato semelhante no vestibular 2009. 2008, como sempre faz, o vestibular do ano seguinte, para a matrícula no ano seguinte. O Ministério Público Federal também emitiu uma recomendação e a UFAC realizou um novo vestibular, já no ano de 2009. Por que isso não aconteceu dessa vez, hein? Naquele momento, nós identificamos as irregularidades, havia inúmeras questões que haviam sido plagiadas, copiadas de outras provas. Em menos de uma semana, nós angariamos todos esses elementos, fizemos uma recomendação demonstrando à universidade a existência de ilegalidade e o prejuízo que aquilo causava aos candidatos. Houve prontamente a manifestação da universidade, através das reuniões do seu conselho, para a anulação do vestibular naquele momento. Atualmente, nós não tivemos essa postura. Nesse vestibular de 2011, nós não tivemos a anulação administrativamente pela universidade. Agora, o Ministério Público está extremamente preocupado com toda essa situação que se avizinha, que se demonstra, na medida em que, diante de eventuais decisões contrárias, haverá novas interposições de recursos e essa instabilidade permanecerá por longa data. Então, a nossa intenção, e isso nós já manifestamos no processo através de um pedido hoje formulado, é a de que seja realizada uma audiência conciliatória, para que a UFAC receba os familiares dos candidatos, receba os candidatos, construam propostas a serem apresentadas em audiência, e aí, nesse momento, se encontrará uma solução para a causa que não traga um prejuízo tão grande à sociedade. E que também não mantenha essa situação de instabilidade que hoje se vive. No Enem 2010, aconteceu um fato semelhante e apenas os alunos prejudicados, caso da UFAC, aqueles que não puderam fazer a prova, porque a data de validade na cédula de identidade não invalidava a sua participação. Somente estes alunos estes candidatos puderam fazer uma prova extra. No caso da UFAC, como o senhor falou, é possível criar aí uma proposta para se resolver o tema. Seria uma saída realizar uma prova extra apenas para aqueles que não puderam fazer o certame, realizar as provas desse certame? Essa medida, ainda que seja extremamente simples e que já encontre precedentes, ela apresenta algumas dificuldades. Por exemplo, a classificação ela depende da análise do resultado, do desempenho daquele candidato num contexto mais amplo. Então, quando se restringe muito o universo de candidatos que farão uma segunda prova, você não tem o referencial
entre aqueles que fizeram a primeira prova e fizeram a segunda para dizer qual estava mais difícil ou qual estava mais fácil. Então, uma situação delicada que merece, claro, a atenção do Ministério Público, e essa possibilidade será aventada. No entanto, é importante que a universidade também traga outras possibilidades. É uma situação complicada, os alunos querem iniciar o ano letivo, o Ministério Público faz o seu trabalho, e é preciso chegar a uma solução para isso, até porque há um prejuízo também para aqueles que passaram e que efetivamente se sentem no direito de cursar os cursos a que foram bem-sucedidos no certame. Doutor Ricardo, além disso, o Ministério Público Federal publicou uma recomendação pedindo o fim dos trotes violentos. A quem cabe coibir esses trotes? Às próprias universidades e faculdades? O trote violento, ele é uma instituição que vem de longa data, é o batizado, é a recepção do calouro, durante muito tempo assim foi. No entanto, ele se contrapõe a todos os princípios estabelecidos na Constituição, estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases, que traz a necessidade de um relacionamento humanizado no ambiente de trabalho, do ambiente educacional, que traz a necessidade de haver uma harmonia entre os acadêmicos, enfim, que esse ambiente seja um ambiente de respeito e consideração. O trote violento, ele não vem se prestando a esse tipo de virtudes. Então, por essa razão, o Ministério Público expediu a recomendação às universidades a fim de que as próprias instituições adotem providências. Isso por quê, Alan Henrique? Muitas vezes a pessoa está iniciando a sua vida acadêmica, começando um projeto de vida e já vê, nesse momento, um evento danoso à sua própria vida, ou então, eventualmente, acaba tendo que responder um processo na justiça. A situação que antes era de diversão acaba virando caso de polícia, e é o que nós não pretendemos nesse momento inicial da vida acadêmica. Até porque já houve casos de pessoas que morreram, foram assassinadas durante trotes violentos em outros estados da federação. Cabe então às faculdades, às instituições coibirem, fiscalizarem esse tipo de situação. A recomendação foi nesse sentido, para que a universidade faça um trabalho preventivo junto aos acadêmicos, sejam eles os veteranos ou os bichos, e durante todo o ano trabalhem essa questão do trote a ser realizado, de forma a humanizá-lo, a torná-lo um momento de confraternização, evitando-se essas práticas que acabam causando muitas vezes lesões, a aplicação de substâncias químicas na pele das pessoas, a ingestão excessiva, a obrigatoriedade de ingestão de bebida alcoólica, muitas vezes a menores de idade, todas essas situações que são de ilegalidade que não são desejadas na sociedade. Com certeza. Doutor Ricardo, houve também uma reunião com representantes da OI e da Anatel, em que o Ministério Público Federal pediu explicações a respeito dessas constantes falhas no serviço de internet no Acre. O que o senhor ouviu desses representantes? Quais foram as justificativas e que providências serão tomadas? A internet hoje, se algum tempo atrás ela representava um luxo, um bem exclusivo de alguma pequena parcial da sociedade, hoje não. Hoje a internet é um serviço essencial à comunidade. Hoje nós temos aqui a Floresta Digital, que oferece esse serviço a toda a comunidade, de modo que o acesso à internet ele deixa de ser um privilégio para ser uma realidade e a necessidade, e por ser um serviço público essencial, ele tem o dever de ser contínuo, não pode haver interrupções nesse serviço. Nós percebemos no início do ano interrupções de inúmeras horas, reiteradamente, no Estado. Diante disso, convocamos a operadora de internet, convocamos a Anatel para prestar esclarecimentos. Mas a operadora aqui é a OI, não é isso? Exato. Houve a manifestação das instituições, mas não houve a apresentação de uma proposta para situações de contingência, e nós solicitamos essas medidas, tanto a operadora como a agência reguladora, a fim de verificar se também a agência reguladora vem dando um tratamento normativo adequado à questão, se ela prevê sanções adequadas a essas situações e se ela está aplicando essas sanções. A operadora apresentou, portanto, algum tipo de plano de contingência ou de emergência
em virtude de possíveis falhas, doutor Ricardo? Dada a urgência com que foi convocada essa reunião, e nós tínhamos essa necessidade de obter uma manifestação, né? Uma resposta da operadora, não foi apresentada não foi apresentado um panorama geral e a apresentação dos planos para contingência. Apenas foram dadas as causas dessas falhas. E houve o compromisso de, no prazo de 30 dias, apresentar um plano para essas contingências, bem como uma proposta para reparação dos danos experimentados pela vítima. Essa audiência que contou com a presença do Ministério Público Estadual, presença da doutora Alessandra. Muito bem, portanto, tanto a operadora quanto a Anatel devem apresentar alguma resposta em breve tempo. A sociedade acreana conta com a prestação desses serviços de modo qualificado. O Ministério Público continuará fiscalizando e, eventualmente, ajuizando ações se necessário for. Porque até a própria Floresta Digital depende desse sinal, não é isso? Da operadora aí. Muito bem. Doutor Ricardo, a respeito do referendo, o Ministério Público Federal já enviou uma carta, apresentou um posicionamento a respeito dessa questão do resultado? É um tema extremamente polêmico que vem tomando a pauta dos principais jornais locais e nacionais, mas a preocupação do Ministério Público no que diz respeito ao fuso horário do Acre está ligada à classificação indicativa, para que na televisão seja apresentado um programa correspondente ao horário, para que crianças não assistam programas televisivos com cenas de violência, com cenas de sexo, atendendo, enfim, à classificação indicativa. Diante disso, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, oficiou as operadoras perguntando se já existe estrutura física e humana adequada para prestar esse serviço em conformidade com a classificação indicativa aqui no estado do Acre, e também é nosso interesse saber quando que será implementada essa medida. Daí porque nós oficiamos ao Procurador-Geral da República pedindo para que ele oficie ao presidente do Congresso Nacional perguntando acerca de uma previsão para a implementação do novo fuso horário. Conversei aqui com o doutor Ricardo Gralha Márcia, Procurador da República e Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelos esclarecimentos, viu? Obrigado. Sucesso. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!